Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à última sessão da Semana da Responsabilidade Social. Esta sessão tem como título Promover a Inclusão por uma sociedade onde todas as pessoas têm lugar. É co-organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e insere-se no eixo dedicado às pessoas. Tem como propósito principal a divulgação do compromisso da Santa Casa com a inclusão, do seu trabalho, também da sua rede de colaboração e cooperação com outras organizações da sociedade civil, na missão de contribuir por uma sociedade mais justa. Vamos procurar, assim, dar exemplos do que possam ser boas práticas, que possam ser replicados, que possam também entrar em colaboração ou transformados por outras organizações. E para abrir a sessão, dou as boas-vindas ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Edmundo Martinho. Sr. Provedor, muito obrigada pela sua presença e dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu é que agradeço, desde logo o convite que me fizeram para poder dar aqui o momento de saída deste painel da tarde, mas ao mesmo tempo também agradecer esta organização desta semana, que é tão relevante para nós todos e que de alguma maneira conseguiu juntar não só temas tão diferentes, mas tão convergentes, como sobretudo conseguiu juntar tantas pessoas que muito têm para nos dizer sobre isto e que muito têm para nos inspirar relativamente ao que fazemos no que diz respeito à questão e à responsabilidade social. Este é um tema que cada vez mais tem vindo a ocupar-nos, a nós, enquanto cidadãos, e às organizações, o tema da responsabilidade social. Aliás, este período todo que temos vivido, no último ano e meio, 2 anos, trouxe bem ao de cima aquilo que é o comportamento de entidades que incorporam valores de responsabilidade relativamente à sociedade e entidades que, de alguma forma, não os incorporam ou, em alguns casos, até os ignoram. E, portanto, deixou bem à vista a importância de todas as entidades, todas as organizações entendam que têm um papel a desempenhar na sociedade e que esse papel não é separável da responsabilidade que lhes cabe nos domínios sociais e naquilo que cada uma das entidades, cada empresa, cada organização tem que assumir como membro de uma determinada comunidade. E, portanto, esta Semana da Responsabilidade Social não podia vir a melhor altura e, além disso, não podia deixar, acho eu, ou nós não podemos deixar de sublinhar a qualidade dos temas e a qualidade dos diferentes participantes. Portanto, o nosso muito obrigado por nos desafiarem à Santa Casa para ser parte deste processo e, obviamente, para nos permitir organizar este seminário da tarde sobre a promoção da inclusão para uma sociedade onde todas as pessoas tenham lugar. E eu gostava apenas de dar uma ou duas pinceladas, se me permitem a expressão, relativamente a esta questão, porque nós não raras vezes entendemos as questões da sustentabilidade como questões que se associam sobretudo ao ambiente e às condições de vida das pessoas. Naturalmente que, de uma forma global, e lá até disso que estamos a falar, e não é por acaso, obviamente também, que esta semana se inspira naquilo que são os objetivos da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, como todos sabemos, estão muito para além das questões ambientais. Abordam, sobretudo, e o tema deste último seminário é, desse ponto de vista, um magnífico exemplo, ou seja, vamos terminar esta semana com um tema que coloca as pessoas no centro das responsabilidades das organizações, das empresas, das sociedades, que coloca as pessoas como o centro de toda a nossa intervenção e aquilo que nos deve motivar e mobilizar. E, portanto, nós quando falamos de sustentabilidade, falamos sobretudo de quê? Da capacidade que as sociedades têm de assegurar que o conjunto de meios e a forma como se organizam é transferível e transportável para as gerações seguintes. Portanto, temos aqui uma obrigação adicional, que é não apenas o respeito por aqueles que cá estamos hoje, para as gerações atuais, mas temos sobretudo aqui uma imensa responsabilidade relativamente às novas gerações. E isso tem que ver com aspectos ambientais, naturalmente, mas tem que ver com aspectos de organização da sociedade, de respeito dos direitos humanos, de, como se diz no título deste seminário,
de uma sociedade onde todas as pessoas tenham lugar, e esse tem que ser o nosso grande mote, porque a sustentabilidade tem que ser entendida nesta sua expressão tão diversa, em tantos domínios diferentes da nossa vida, mas que todos eles contribuem para o mesmo, é assegurar que o nosso mundo, a nossa sociedade e as nossas comunidades têm condições para que as pessoas tenham uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez mais feliz, e esse é o nosso papel. E aqui a promoção da inclusão é crítica, sobretudo se pensarmos, como foi bem patente ao longo destes dias, se pensarmos que há grupos particularmente frágeis no acesso a oportunidades de desenvolvimento pessoal e individual, se pensarmos que há grupos que são sistematicamente marginalizados e colocados fora de percursos de desenvolvimento, e, portanto, há aqui uma obrigação adicional de promoção da inclusão quando estamos a falar de grupos que têm particulares vulnerabilidades. Podíamos citar aqui a questão das pessoas com deficiência, podemos citar ainda a propósito, por exemplo, da conferência que ocorreu na segunda-feira aqui em Lisboa, a situação das pessoas sem abrigo. Podíamos, enfim, citar um conjunto das minorias étnicas, das minorias religiosas, que em Portugal, felizmente, não constituem um problema, mas que nem por isso deixam de ser um problema relevante. E, portanto, há aqui toda uma preocupação que a Santa Casa procura, naturalmente, incorporar no seu trabalho diário, procura incorporar em projetos aos quais tenta mobilizar o conjunto da comunidade, mas esta preocupação que a promoção da inclusão é em si mesmo uma condição central de assegurarmos sustentabilidade das nossas sociedades. Se pensarmos, insisto, na sustentabilidade como um fenómeno, como um conceito ultra dinâmico, ultra complexo na sua composição e que vai, como digo, dos aspectos que têm a ver com o ambiente, com as circunstâncias de vida, mas tem muito a ver também com as condições materiais, com a igualdade de oportunidades, com o acesso a oportunidades de desenvolvimento e, sobretudo, esta atenção permanente dos mais frágeis para que ninguém fique de fora e para que, como se diz no título do painel, esta nossa sociedade seja uma sociedade onde todas as pessoas tenham lugar. E, portanto, eu gostava, em nome da Santa Casa, naturalmente, agradecer à APE e à GCNP, agradecer-lhes a organização desta semana, agradecer muito aos colegas da Santa Casa que se empenharam para organizar esta conferência de encerramento, se pode chamar assim, da Semana da Responsabilidade Social, agradecer aos oradores que vão estar connosco esta tarde e a todos aqueles que ao longo desta semana nos ajudam a perceber melhor o que é que nos cabe fazer, quais são as responsabilidades que temos e, sobretudo, qual é o caminho melhor que temos que seguir. E, portanto, os meus agradecimentos em nome da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e votos de uma excelente, excelente conferência. Muito obrigado. Senhor Professor, muito obrigada pela disponibilidade e pelas suas palavras. O meu nome é Rita Chaves, eu sou diretora do Departamento de Qualidade e Inovação, que é o serviço responsável, entre outras áreas, pela área da sustentabilidade, e eu serei a moderadora desta mesa redonda. E começava por dizer porque é que decidimos, em conjunto com a APE, trazer aqui o tema da inclusão das pessoas. Desde logo é um objetivo, portanto é um objetivo que faz parte do nosso trabalho diário desde há pelo menos meio milénio. Depois porque também é um dos desafios mais constantes e presentes das populações, do desenvolvimento sustentável e das políticas públicas. Ou seja, como é que nós garantimos que avançamos num mundo tão complexo, num mundo tão exigente e com tanta diversidade de necessidades. E depois, porque a própria pandemia, portanto, a própria crise de saúde global, veio expor ainda mais as fragilidades e as desigualdades da nossa sociedade. E por isso é imperativo e é urgente que cada instituição, cada um de nós, cada organização ajude a combater essas desigualdades e a incluir todas as pessoas. O formato desta sessão, a escolha do formato foi difícil, porque é muito difícil para nós, Santa Casa, com tantas áreas que trabalham a inclusão e desde sempre, nas mais diversas formas, selecionar projetos ou iniciativas que pudessem estar aqui presentes. Optámos pelos projetos que vou passar a apresentar. E isto porque a inclusão trabalha-se na Santa Casa em várias áreas. Desde sempre apoiamos as pessoas mais protegidas, promovemos uma sociedade onde todos realmente têm lugar.
O nosso trabalho é muito óbvio, sobretudo através do nosso trabalho diário na ação social, na saúde, mas também na cultura, no ensino, no património, nos jogos sociais e até na economia e empreendedorismo social. Mas também através das parcerias que estabelecemos com outras entidades, onde apoiamos causas, onde apoiamos ideias, dos apoios que concedemos e dos patrocínios que concedemos e da incorporação dos próprios princípios da diversidade e inclusão no nosso modelo organizacional. A Santa Casa viu recentemente aprovada a política de diversidade e inclusão e o nosso primeiro plano de ação. E, portanto, optámos por ter presentes algumas áreas para darem o testemunho, que naturalmente vão evocar alguns dos nossos parceiros externos, sem os quais o nosso trabalho nunca estaria completo. E feita a introdução, dou agora início à mesa redonda da sessão, onde convido a entrar os nossos colegas, portanto, Wanda Nunes, diretora da Unidade de Missão Valor T, Talento e Transformação, portanto, um projeto recente da Santa Casa, em parceria com várias entidades, dedicado à empregabilidade de pessoas com deficiência. Dr. Mário Rui André, diretor da Unidade de Missão, Programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, que é um plano estratégico para a cidade de Lisboa, que no fundo nasce da vontade de melhorar a qualidade de vida de uma população bem jovem, promovendo a sua autonomia, a dignidade, a vida ativa e que assenta num modelo de participação social e comunitária em redes de solidariedade e de parceria. Dr. Nuno Prata, diretor da Direção de Recursos Humanos, uma área crítica e fundamental na promoção da diversidade e inclusão na nossa comunidade interna, junto dos nossos colaboradores, mais de 6.000. E, finalmente, Dra. Maria João Matos, diretora da Direção de Comunicação e Marcas, uma área que, por um lado, é crucial na promoção da inclusão e da acessibilidade, quer através da própria linguagem nos meios de comunicação que usa, quer na perspectiva dos patrocínios que concede, procurando também apoiar os tais grupos menos protegidos ou mais excluídos, mas também sensibilizar os parceiros para as questões da inclusão. Muito bem-vindos a todos e muito obrigada pela vossa disponibilidade. E eu começaria, se calhar, pelo projeto mais recente, que a Valor T, um projeto extraordinário que inaugurou a plataforma, que, portanto, abriu a plataforma do passado dia 1 de maio, se não estou em erro. Wanda, muito obrigada por ter aceito o desafio. Ia-lhe perguntar, ia-lhe pedir para explicar o que é a Valor T, como é que nasceu esta necessidade e como é que se organizaram para o criar. Então, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Rita, muito obrigada a todos os... não sei se me estão a ouvir bem, em primeiro lugar. Bem. Muito bem. Muito obrigada, Rita, muito obrigada à Associação Portuguesa de Ética Empresarial e a todas as instituições que estão envolvidas na organização desta nossa conversa. Cumprimento os meus colegas que aqui estão e sem os quais, todos eles, a Valor T não existia. É um projeto de Santa Casa, é um projeto nosso, que nasce depois de ouvirmos as sábias palavras do Sr. Provedor, Dr. Edmundo Martinho, com quem é um privilégio, efetivamente, trabalhar-se, uma pessoa que tem dedicado a sua vida a tão nobres causas e a quem o país muito deve. Não posso deixar de dizer exatamente isto, sentindo-me uma privilegiada, sentindo efetivamente uma grande responsabilidade também por poder colaborar na construção deste projeto Valor T que o nosso professor há muito pretendia erguer. E, portanto, estamos desde o início do ano passado, quase que somos contemporâneos desta pandemia, a pandemia esta que nos trouxe, que nos fortaleceu ainda mais, conforme há pouco a Rita disse, a pandemia só expôs de um modo mais aberto, mais duro, as desigualdades que nós sabemos que existem, e nesse sentido o que nós sentimos foi uma força redobrada, uma urgência ainda maior de pôr de pé a Valor T. A Valor T, Talento e Transformação, é um projeto que procura ser um espaço de intermediação laboral, um projeto focado e que procura responder às pessoas com deficiência e à necessidade que estas têm de ver a maior igualdade, eu diria equidade,
no acesso ao mercado de trabalho. É essa a nossa missão. Foi com esse objetivo que foi a mesa da Santa Casa criou esta unidade de missão, que tenho a honra, o privilégio, como disse há pouco, de coordenar. E a esta unidade de missão nós juntámos muitos colegas da Santa Casa, criando uma rede colaborativa interna que nos ajudou a construir a Valor T, trazendo os seus ensinamentos. Sabemos, como disse há pouco a Rita, meio milénio de trabalho, são muitas respostas e muito saber. As respostas para a área da deficiência são por todos conhecidas. Temos muitos equipamentos e muitos colegas que têm dedicado uma vida a esta resposta. Faltava, efetivamente, uma resposta mais focada na empregabilidade de pessoas com deficiência. Juntámos, assim, diferentes áreas da Santa Casa, desde logo a Escola Superior de Alcoitão, o Centro de Reabilitação de Alcoitão, as diferentes direções, algumas estão aqui, aliás, estamos todos, a Direção de Recursos Humanos, a própria direção, a DISTI, direção que trata as matérias informáticas e sistemas de informação, e procurámos todos juntos, a área da apoio social, direção de apoio à deficiência, definir uma metodologia de recrutamento e seleção que procure responder às diferentes exigências que um processo como este tem. O que é que fazemos? O que é que fizemos nessa construção? Ouvir todos, criar essa metodologia. A metodologia uma plataforma digital, que é a principal porta de entrada da Valor T, quer para as pessoas que procuram essa oportunidade de trabalho, as pessoas com deficiência, quer para as empresas e, eu diria, entidades empregadoras globalmente, que procuram connosco este caminho de gerar as oportunidades de trabalho em mercado aberto. E, portanto, nesta plataforma, Valor T, estão-se as pessoas que procuram esta oportunidade e as empresas que querem apoiar, nos querem apoiar a todos, eu diria, enquanto sociedade, na construção de uma nova realidade. Nós sabemos que, neste momento, existem cerca de 14 mil pessoas com deficiência inscritas no IFP. Nós sabemos que, há pouco o Sr. Provedor, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas colocam transversalmente esta questão, mas falo sobretudo do Objetivo 8º, que fala de um trabalho digno para todos, e por isso nós lançámos a Valor T e por isso apressámos o nosso trabalho, unimos muitos esforços para lançar a Valor T do trabalhador, trazendo para a agenda do Dia do Trabalhador a necessidade de olhar para esta realidade com a maior, eu diria, normalidade. O que nós queremos é que contribuir a Santa Casa de Lisboa para essa nova realidade que um país desejamos, e por isso lançámos no dia 1, lançámos uma campanha de divulgação da Valor T no dia 1, e está aqui a colega Maria João Matos, que todos os dias colaborou connosco e que ajudou a construir esta maravilhosa divulgação. Eu digo isto sem nenhum tipo de questões, e as coisas são para serem ditas efetivamente nos momentos certos. Uma campanha que trouxe a palco, estamos no palco agora nós, trouxe a palco as pessoas com deficiência como as próprias pessoas que precisam de se contagiar mutuamente, mas de apelar à atenção, ao foco da sociedade em torno desta temática, que afinal é tão simples. Quando falamos em direito ao trabalho, a um trabalho digno para todos, T grande é mesmo para todos. E por isso somos Valor T de talento que transforma. E para cada um de nós ter a possibilidade de nos transformarmos e de transformarmos o mercado de trabalho no qual nos inserimos, temos direito a essa oportunidade. E é com esse objetivo que a Valor T nasceu
é com essa grande missão e desígnio e responsabilidade que estamos todos os dias a trabalhar. Lançámos-nos no dia 1 de maio e temos neste momento mais de 1000 pessoas inscritas na plataforma Valor T, que vieram até nós, concretizando um dos nossos maiores objetivos, que a nossa plataforma, a nossa porta de entrada, seja o mais aberta possível a todos e mais acessível a todos. E o facto de termos em tão pouco tempo mais de 1000 pessoas inscritas mostra que, muito embora sempre com melhorias a fazer, e procuramos fazê-lo todos os dias, temos sempre muitas dúvidas todos os dias, a plataforma é de facto acessível e permitiu que em tão pouco tempo tivéssemos mais de 1000 pessoas que nos procuram. Parabéns, Wanda, parabéns. Parabéns são a todos nós, cada um de nós aqui presente tem especial responsabilidade neste ponto, porque acredito piamente que só tendo o privilégio de trabalhar numa casa como a nossa, a Santa Casa, só temos de criar pontes, só temos que gerar articulação para juntos fazermos um trabalho ainda melhor todos os dias, e foi nesse sentido que procurámos trabalhar. Eu termino só aqui dizendo que a parte das pessoas, esta campanha de divulgação da Valor T conseguiu também, e a própria Santa Casa, com o seu património de confiança que tem na sociedade portuguesa e junto das empresas. As empresas são, para nós, um parceiro absolutamente essencial em todo este processo. A elas queremos efetivamente chegar e acompanhar e apoiar neste caminho. E, nesse sentido, dizer-vos também que temos um número muito, muito interessante de empresas que já se registaram na plataforma Valor T e com as quais estamos a fazer um caminho. E sobretudo a dimensão das empresas, não é, Wanda? A dimensão das empresas, as empresas que são, é de alguma forma relevante para a credibilidade e para as expectativas que estão geradas em torno desse projeto. Sim, Rita, nós queremos apoiar as diferentes empresas, sejam as grandes, as médias e as pequenas empresas, sobretudo as que agora têm que retomar a sua vida depois desta dificuldade pela qual estão a passar, e, portanto, queremos também ser parceiros ativos das mais pequenas, poder explicar-lhes que existem caminhos a fazer, podermos com elas partilhar as medidas de apoio a que podem elas próprias beneficiar. Mas, como disse muito bem, Rita, é obviamente para nós muito importante que estejam connosco grandes grupos empresariais do nosso país, e estão muitos. Alguns deles começaram connosco mesmo antes do lançamento, aprendemos também com eles, aqueles que já têm a política de inclusão mais desenvolvida e com maior implementação, os que chegaram até nós dizendo queremos virar a página, queremos dar esta oportunidade a mais pessoas, a todas as pessoas, e contamos com o vosso apoio neste caminho. E, portanto, são de facto muitas, quer no setor de retalhos, hipermercados, quer na área de IT, temos muitas empresas que procuram talentos, quer na área cultural, quer no setor primário. Temos, de facto, uma grande diversidade de empresas registadas e temos agora o enorme desafio de, com todos juntos nesta plataforma, que para além de uma plataforma digital, tem um desafio maior, procuremos todos os dias, como este que estamos aqui hoje. É uma plataforma imaterial de encontro de pessoas, de encontro de vontades, de políticas públicas que, com o nosso pequeno contributo, queremos ajudar a concretizar, e nesse sentido, como dizia há pouco, estamos a trabalhar muito motivados todos os dias para poder agora criar a primeira bolsa de candidatos, de pessoas, juntando a maior diversidade possível, e estamos na fase de conhecer as pessoas que vêm até nós. Portanto, é um processo moroso,
moroso, porque só com o tempo... É mais que uma plataforma, portanto, é mais que esse match. Há um trabalho a montante e há um trabalho a jusante. Há um trabalho a montante de preparação de expectativas, de preparação de candidatos, e tudo isso tem os vossos procedimentos. E depois há um trabalho a jusante, que no fundo é o acompanhamento também e a avaliação, não é? É isso mesmo, e tem muito mais. Em termos de processo de recrutamento, há alguma diferença particular da vossa metodologia em relação àquilo que é o normal processo de recrutamento? Sim, Rita, nós afirmamos a Valor T, fazendo aqui uma discriminação positiva, a discriminação que é necessário fazer pela diferença que acabou de falar. É um processo de recrutamento que tem, efetivamente, exigências diferentes, desde logo o tempo, como acabámos de falar, e como o T também é de talento, de todos, de trabalho e de tempo. O tempo para conhecer pessoas que exigem um pouco mais de tempo para que esse conhecimento se faça e, sobretudo, para que na metodologia de recrutamento e seleção existem 2 pontos essenciais que diagnosticamos como geradores de uma relação de confiança e de proximidade que é absolutamente essencial, quer na fase de conhecimento das pessoas e de conhecer e de buscar o talento, a capacidade e as competências de cada pessoa. Portanto, é um projeto que não se foca na incapacidade, na deficiência, mas que procura, conhecendo uma realidade diferente, buscar essa capacidade e esse talento. E, naturalmente, que esta fase exige tempo. Exige, sobretudo, também especialização. Falar em deficiência é um mundo com muitos mundos cá dentro. Existem diferentes áreas de deficiência e, para isso, nós entendemos que a especialização em cada área da deficiência é fundamental para conseguirmos buscar a capacidade, buscar essa diferente capacidade. E, portanto, esta é uma fase, Rita, absolutamente essencial. Todo o processo, naturalmente, de capacitação a que algumas pessoas necessitarão de passar é também... Quer candidatos, quer empresas, no fundo. Quer candidatos, quer empresas. A capacitação é transversal a todo o processo e envolve quer candidatos, quer empresas. E depois, o apoio da Valor T, o nosso apoio ser dado, não só após o referido match que acabou de dizer, que é tudo menos automático, mas ir para além disso. Ir para além da colocação, na colocação, mas também na fase de pós-colocação, ou seja, de integração no mercado de trabalho e acompanhar as empresas neste processo. E sem me alongar, Rita, até porque é só dizer que há claramente aqui um sentimento de medo, e nós temos que dizer como elas são, em todo o processo, o medo sentido pelos candidatos, quando se sentem eles próprios desafiados a entrar no mercado de trabalho aberto, com os seus receios, obviamente, como qualquer um de nós, quando entramos num novo trabalho, mas aqui com características e exigências para quem recruta diferentes, e por outro lado, receio por parte das empresas em gerir expectativas, em que aquela pessoa acrescente valor e, portanto, sabemos que as empresas precisam desse apoio para poder fazer o processo de integração com sucesso. É perante todos estes desafios que estamos e é muito motivados com a ajuda de todos os nossos colegas que estão aqui hoje e os que nos estarão a ouvir na Santa Casa, que procuraremos fazer este caminho, efetivamente, passo a passo, na perspectiva de cada pessoa que conseguirmos ajudar neste processo de intermediação laboral e cada empresa, cada entidade empregadora que acolher e que este desafio como seu é já uma vitória que se faz de pequenas, grandes vitórias de talento que transforma. E é para isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Wanda. Eu também queria referir, nós acabámos de partilhar, a Sónia acabou de partilhar o site da Valor T e também um vídeo que é um spot da Valor T. Portanto, para todas as pessoas que nos estão a ouvir, se tiverem interesse em conhecer ou inscrever a própria empresa também, portanto é possível. Também, eu penso que há contactos telefónicos no site, não há, Wanda? Há Pronto, toda a informação está nestes 2 links. Toda a informação está, a nossa comunicação é sempre muito ativa
cara doutora Maria João Matos, e portanto ajuda-nos muito a que todos os canais de comunicação estejam aqui acessíveis a todos, e a nossa plataforma tem todas as informações para poderem chegar até nós, não só pela plataforma, mas também telefonicamente e através de endereço eletrónico, por correio eletrónico. Muito obrigada, Wanda. Eu agora dirigia para outro projeto, e falando primeiro dos projetos e depois das áreas transversais, dirigia a mesma pergunta ao Mário. No fundo, o Mário é o diretor da unidade de missão do programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, e no fundo é um projeto inclusivo em todas as suas vertentes, é um projeto de colaboração entre várias entidades, é um projeto que evita o isolamento de pessoas, trabalha contra o isolamento de pessoas mais velhas e isoladas, promove a vida ativa, promove a vida saudável e autónoma. Mário, queres-nos explicar um bocadinho em que é que consiste o programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, quais são as redes que se ouvem falar e o que é o projeto Radar, no fundo, e como é que é a integração do projeto Radar no próprio programa? Então, muito boa tarde aos colegas aqui de mesa, boa tarde à audiência. Queria começar por agradecer à organização pelo facto de trazer este tema tão importante para cima da mesa, ou seja, a mesa onde todos cabem, e de facto este é um desafio, e como disse o Sr. Provedor, é um dos desafios que a pandemia veio novamente evidenciar esta necessidade de não deixarmos ninguém para trás e termos todos à mesa e fazermos com que todos sejamos o máximo possível incluídos nas nossas sociedades, nas nossas comunidades. Portanto, dar os parabéns à organização por este evento, e agradecer também à doutora Rita o facto de ter convidado a unidade de missão Lisboa Cidade de Todas as Idades para estar neste evento e dar aqui uma visão daquilo que é não só a unidade, mas também aquilo que ela está responsabilizada em termos de dar o seu contributo para a cidade. A unidade de missão foi um serviço criado em 2017, que tem como objetivo promover no contexto da cidade aquilo que é um programa muito ambicioso para a cidade, que é o programa Lisboa Cidade de Todas as Idades. Falar no programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, no fundo, é falar de um movimento que já vem de há uns anos, é esta parte, muito desenvolvido, quer pela Organização Mundial de Saúde, quer pelas Nações Unidas, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim, todo um movimento que procura colocar em cima da mesa as questões de que a idade não deve ser origem de qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de exclusão social. De facto, nós sabemos que estamos perante uma realidade nova nas nossas sociedades. Lembrem-se que a Time dizia aqui há uns 2 anos que tinha nascido a criança que iria viver até aos 150 anos. E, portanto, estamos de facto perante uma nova realidade em que temos que olhar para a idade não como um fator de exclusão, mas como um fator potenciador da riqueza das sociedades. E esse é um dos grandes objetivos que o Lisboa Cidade de Todas as Idades traz. É todo um movimento que procura criar uma nova visão para aquilo que é o nosso envelhecimento. O nosso, e nesse aspecto, eu às vezes costumo dizer que isto é muito a relação entre o egoísmo e o altruísmo. Né? Nós, ao trás-nos a promover isto, estamos a promover também que com a nossa idade não soframos qualquer tipo de discriminação que eventualmente possa vir a acontecer. Mas aquilo que tem sido este movimento, que é um movimento conhecido, no fundo, o movimento das cidades para todas as idades, o que procura é, de facto, trazer uma visão, um novo olhar sobre o envelhecimento, sobre a idade, olhar esse que deve ser muito, muito centrado na desconstrução de mitos, na desconstrução
de eventuais representações sociais que possam existir relativamente às pessoas mais velhas e ao longo da idade, em particular. Também muito centradas no combate ao idadismo, e nós sabemos o quanto isso provoca situações de discriminação nas pessoas, mas também um olhar para a idade como uma nova forma de estar na vida, um novo envolvimento que nós, enquanto cidadãos, temos cada vez mais de estar envolvidos. E, portanto, cada vez mais temos de ter esta responsabilidade de olhar para a nossa idade e fazermos todos os possíveis de nos envolvermos, de participarmos, de contribuirmos em todas as fases da nossa vida para aquilo que é o bem-estar das sociedades e construir sempre umas sociedades mais justas, mais equilibradas, mais coesas e, obviamente, mais inclusivas. Portanto, há aqui muito também uma dimensão de cidadania. O Lisboa, Cidade de Todas as Idades, passa muito por promover uma visão de cidadania. Aquilo que nós temos que olhar, não só criar condições para que não haja discriminação, mas criar condições para que nós, todos, enquanto cidadãos, nos sintamos, temos responsabilidade de nos envolvermos sempre ao longo da vida. E ter, de facto, um posicionamento perante aquilo que é a sociedade de uma forma diferente. Participarmos, envolvermos mais, quer a nível social, quer a nível, eventualmente, também laboral, quer a outras dimensões das nossas vidas, familiar, social, enfim, há todo um envolvimento que é claramente desafiante. Outra dimensão que também tem sido um peso relativo muito forte, tem sido a parte que tem a ver com a forma como as pessoas vivem ao longo das suas vidas nas comunidades. E, no fundo, como é que as comunidades estão preparadas, quer a nível habitacional, quer a nível dos recursos da comunidade, as comunidades estão preparadas para que a pessoa, ao longo da vida, se possa viver o mais tempo possível na sua casa, no seu contexto comunitário. Este é um desafio enorme. Os estudos têm demonstrado, quando se pergunta às pessoas onde é que elas gostariam de viver a sua vida até o mais tempo possível, toda a gente, 90 e muitos por cento, diz que é em sua casa, no seu contexto comunitário. Ora, isto traz enormes desafios. Será que temos a casa adequada para nós vivermos o mais tempo possível, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de condições para a prestação de cuidados, quer em termos da interação entre o espaço público e o espaço privado? Enfim, depois, mas apesar de termos aqui vários fatores que hoje em dia nos favorecem esta situação, como, por exemplo, a questão que tem a ver com o mundo informático e a situação do mundo digital, que pode facilitar isto, mas há muitas outras componentes que são necessários ter em consideração e que é necessário, de facto, olharmos com uma visão de criação de serviços adequados a que se possa, de facto, viver o mais tempo possível na comunidade, em nossas casas. E, obviamente, uma outra dimensão que passa muito por aquilo que são os serviços, não é? E os serviços aos mais diferentes níveis, quer os serviços que têm a ver com os serviços que existem na própria comunidade, de resposta às pessoas que ainda estão numa fase ativa e numa fase autónoma, quer depois aos serviços que se desenvolvem para que a pessoa possa se manter o mais tempo possível na comunidade. Obviamente, depois, também aqueles serviços que, quando a pessoa fica mais dependente de outros e não pode, e não há condições para que fique em casa, existam serviços, instituições, e que esse ambiente institucional seja o mais favorecedor de um envelhecimento com dignidade, com princípios, com respeito, em que as pessoas se sintam que, mesmo que estejam internadas, mesmo que estejam no equipamento, são tratadas com respeito, com dignidade e com princípios. Ora, esta grande visão, esta grande ambição do Lisboa Cidade de Todas as Idades, levou a que se criasse 3 eixos de intervenção, que é o eixo da vida ativa, que no fundo procura tratar aquelas questões mais ligadas à situação do ambiente cultural, desportivo, formação, participação e intervenção cívica, e depois um eixo que tem a ver com a vida autónoma, no fundo procura a melhoria das condições físicas
quer do espaço público, quer do edificado, para as pessoas viverem o mais tempo possível sem serem e que retardem o mais possível a institucionalização, e depois também a vida apoiada com aquilo que tem a ver com os cuidados continuados, com os equipamentos para situações de pessoas que já não conseguem, de qualquer forma, não têm condições para estar em suas casas e têm que ser institucionalizadas. Ora, esta visão é uma visão que procura fazer o quê? Olhar para a cidade e, dentro destas diferentes dimensões de intervenção, criar uma dinâmica que permita uma interação entre elas, ou seja, que as pessoas, ao longo da sua vida, consigam rapidamente entrar dentro, serem transportadas dentro destes diferentes eixos, no fundo conseguindo aquilo que é condições de vida ao longo das nossas vidas que nos permitam estar o mais incluídos, o mais participativos e, portanto, o que é que este programa procura fazer? Procura integrar as diferentes medidas e ações e projetos que se vão desenvolvendo na área da longevidade e do envelhecimento e que permitem ter um olhar integrado para estas dimensões e que permitam, de facto, olhar um envelhecimento de outro modo. Portanto, isso é uma rede integrada de várias organizações, de várias entidades públicas, privadas. No ponto de partida, eventualmente vocês conseguem identificar as respostas que existem. Quais são aquelas áreas que se percebe que existe falta ou que existirá falta no futuro? Portanto, primeiro, pedia-te que de forma resumida apresentasse essa rede, ou quem são os principais parceiros e de que forma é que ela está estruturada para nos apoiar nessas três dimensões e depois o que é que nós projetamos para o futuro enquanto necessidades, ou seja, qual é um caminho que ainda temos que percorrer? O programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades tem a sua base, no fundo, daquilo que é a rede social de Lisboa. A rede social de Lisboa já é uma rede que já tem histórico já do final dos anos 90, com um desenvolvimento de um conjunto de dinâmicas e a criação de um conjunto de instrumentos que permitem ter uma visão o mais integrada possível das problemáticas que existem na cidade, entre os quais o envelhecimento. E, portanto, a base daquilo que é o programa Lisboa, Cidade de Todas as Cidades, temos, obviamente, a rede social de Lisboa. Mas, em termos de parceiros, criou-se aqui uma dinâmica de parceria com parceiros que, de facto, têm uma responsabilidade muito grande dentro da cidade. Estamos a falar da Câmara Municipal de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estamos a falar da ARS, Lisboa e Volta do Tejo, da Segurança Social de Lisboa, da PSP, e, no fundo, depois de todos os parceiros que estão envolvidos no contexto da rede social de Lisboa. E, portanto, aquilo que se pretende é criar uma dinâmica em que estes parceiros, o mais possível, possam desenvolver um conjunto de atividades em que as suas atividades sejam integradas, que não haja cada um a fazer o caminho por si, mas que possamos aprender uns com os outros, que possamos conhecer melhor a cidade dentro desta área de uma forma mais consistente e, dentro disso, desenvolver as respostas mais adequadas para aquilo que são as necessidades das pessoas, em particular as pessoas mais velhas e, obviamente, em particular, aquelas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, aquelas pessoas que estão em situação de maior isolamento social, de solidão, e, portanto, é sempre tendo em consideração, obviamente, a parte mais vulnerável em termos sociais da cidade. Ora, aquilo que uma das dimensões deste Lisboa Cidade de Todas as Idades tem a ver com o projeto Radar. O projeto Radar, no fundo, foi também um sucedâneo de muitas outras ações que se têm desenvolvido no contexto da cidade, para conhecer melhor a realidade da população 65 mais da cidade, no fundo, querer fazer um levantamento de quais são as suas potencialidades, as suas necessidades, as suas expectativas de envelhecimento e fazer uma avaliação daquilo que são as respostas que existem e da forma como nós podemos não só potenciar essas respostas, mas depois encontrar novas respostas. O projeto Radar
fundo, foi para a rua, iniciou no ano de 2019, foi para a rua e procurou fazer este levantamento. Foi um levantamento exaustivo. Fizemos um levantamento a cerca de 30 mil pessoas da cidade de Lisboa com 65 mais, em particular indo aos territórios mais vulneráveis, aqueles em que as situações de alguma forma já eram conhecidas como zonas territoriais mais vulneráveis, e fez-se um levantamento desta população, que permitiu também, por outro lado, integrar esta informação no contexto de uma plataforma, que é a plataforma do Projeto Radar, que tem a virtualidade potencial enorme de congregar 30 organizações da cidade, para além daquelas que eu falei há pouco, da Câmara, da Santa Casa, da BSP, da Câmara do ICE e da ARS, e também a Gebalis, mas fundamentalmente porque o Projeto Radar só tem consistência e só vai fazendo caminho tendo uma dinâmica de proximidade, fundamentalmente as 24 juntas de freguesia da cidade. Portanto, há uma ligação muito forte com as juntas de freguesia, no qual nós queremos que a plataforma do Projeto Radar se torne uma plataforma cidade para as questões da longevidade e investimento, que permitirá, por um lado, conhecer melhor esta realidade. Portanto, saber em que situação é que se encontram estas pessoas, quais as suas necessidades e as suas potencialidades. Depois permitirá partilhar os recursos, ou seja, através desta plataforma, nós permite ativar um conjunto de respostas entre os parceiros no sentido de ir ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. E depois, e muito importante, ativar os agentes de locais, que são aquilo que nós damos o nome dos radares comunitários, que são, no fundo, o comércio local, as farmácias, os cafés, as lojas, ou seja, todo um conjunto de atores locais que conhecem, inevitavelmente, bem, melhor o território que todos nós e podem identificar situações críticas no qual nós podemos ativar para dar resposta. Portanto, há aqui muito, e nesta ativação dos radares comunitários, volto a referir, há aqui muito o pendor daquilo que é a dimensão de cidadania do Projeto Radar. O Projeto Radar tem uma dimensão de cidadania muito forte, ou seja, tem uma dimensão que permite, deixa-me só terminar, Rita, tem uma dimensão muito forte daquilo que é a forma como nós olhamos à nossa volta e nos responsabilizamos pelo que passa à nossa volta. Os nossos vizinhos, as pessoas que conhecemos na rua, as pessoas com quem passamos. Portanto, há aqui uma dimensão de cidadania que eu penso que, inclusive, é uma das principais dimensões no qual nós temos, inevitavelmente, que aprofundar, porque só nesta dimensão de proximidade é que nós conseguimos chegar aos interstícios onde se encontram estas pessoas em situação de maior vulnerabilidade e em situação de maior necessidade. Mário, muito obrigada. Também referir que foram partilhados todos os links para acesso ao vídeo da apresentação do projeto, mas também onde conseguem saber mais informações sobre a Lisboa Cidade de Todas as Idades. E também perguntar-te uma coisa, Mário, foi muito importante o levantamento feito pelo Radar, agora durante a pandemia, porque efetivamente nós conseguimos sinalizar as pessoas que efetivamente precisavam de apoio, quer de farmácia, quer de refeições. Tiveste esse feedback? Mais do que esse feedback, não é? Se havia alguma dúvida de que o Projeto Radar, porque estas dúvidas existem sempre, não é? Sim. O Projeto Radar tem um potencial enorme, o que a pandemia no fundo veio revelar foi isso mesmo. O potencial de nós chegarmos de uma forma cirúrgica, rapidíssima, cirúrgica, aquelas situações de pessoas que estavam em casa em situação de confinamento, em situação de necessidade, falar com elas, perceber com que situação é que encontravam, falar depois com os parceiros locais e aqui as juntas de freguesia e a PSP, a que dar aqui fizeram um trabalho inexcedível para tentar criar respostas novas, respostas que não existiam sequer e que se teve que criar na altura nos vários agentes locais, e aí foi de facto uma forma de mostrar a dimensão do Projeto Radar. E de facto, só para dar uma ideia em termos de números, nós conseguimos ativar, em termos de contactos telefónicos, fizemos para cima de 90 mil, estou a falar em números de março do ano passado, para cima de 90 mil, não contando ainda com contactos que foram feitos por muitos parceiros locais, portanto nós estamos já a falar dos contactos da unidade de missão, e ativámos
para cima de 2.700 atividades entre os parceiros. Ou seja, de 2.700 atividades que, no fundo, o que é isto? Respostas que foram criadas para as necessidades das pessoas conforme elas se encontravam. E, inevitavelmente, também, e aqui vale a pena, acompanhar muitas das situações que as pessoas estavam completamente sozinhas em casa, completamente isoladas, e que nós conseguimos, de alguma forma, criar uma dinâmica de telefonemas semanais, quinzenais, mensais com estas pessoas. Muitas delas pediam-nos mesmo para ligar, portanto, e tentámos sempre depois articular as situações com os serviços locais, onde eles existiam, mas só para ter uma noção, ainda hoje, continuamos a acompanhar cerca de 600 pessoas em contactos telefónicos, que é um número, parece, não é tão pequeno, não é grande, não é tão pequeno, mas ainda é considerável, de pessoas que nos pedem especificamente para continuar a ligar, porque senão algumas delas, se não formos nós, não tem mais ninguém, ou seja, não tem mais situação para falar com ninguém. Sim. E, portanto, nesse sentido, Mário, a pandemia foi de facto, enfim... Realçou a relevância do projeto. Sim. Mário, muito obrigada. E realmente são dois dos vários projetos, e foi difícil selecionar os projetos, mas são dois dos projetos que realmente a Santa Casa trabalha a área da inclusão. Eu agora vou falar um bocadinho com a Maria João Matos e com o Nuno. O Nuno é diretor da Direção de Recursos Humanos, a Maria João é diretora da Direção de Comunicação e Imagem. Eu se calhar vou deixar, Nuno, vou-te deixar para o fim, porque vamos trabalhar um bocadinho a comunidade interna e depois há aqui pontos que também vão ligar um bocadinho com a Wanda. Maria João, vou-te perguntar, em termos de coordenação de uma área de marketing, em termos de coordenação, como é que o patrocínio consegue influenciar quer os parceiros, quer a nossa posição na sociedade, sobretudo neste tema da diversidade e inclusão? Que exemplos é que tu tens para falar? Que bons exemplos é que tens para nos falar? Bom, eu começava por... Boa tarde a todos e obrigada, Rita, por este convite. Acho que é muito importante a Santa Casa também mostrar toda uma perspectiva se calhar muito menos explorada daquilo que faz e agradeço por isso este convite. Eu começava por dar aqui um bocadinho nota do que é a comunicação na Santa Casa neste sentido das várias formas que tem, e das várias formas porque nós fazemos uma comunicação institucional muito focada na divulgação das boas causas, da forma mais sustentada e possível e alavancada através, por exemplo, de parcerias editoriais, o chamado brand content, seminários, conferências, eventos, vamos dizer, se calhar mais estáticos, e também dos patrocínios. E é aqui que entra se calhar este convite, para explicar como é que nós conseguimos, com todos estes, como é que uma comunicação tão grande e tão dispersa e com tantos públicos, esta comunicação da Santa Casa consegue, através dos patrocínios, ser inclusiva. E eu falaria aqui num rótulo que já está comumente aceito dentro da Santa Casa, que é o chamado patrocínio útil. Estamos a falar de das várias parcerias neste formato de patrocínio que a Santa Casa anualmente concede a uma lista de entidades, muitas delas com as quais já vimos trabalhando há vários anos, e que podem ser dirigidos não só ao público interno como ao público externo. O que é salvaguardado nesta negociação e nesta atribuição de apoios por parte da Santa Casa? Em conjunto com os nossos parceiros, sejam eles os que forem, são desenhados um conjunto de iniciativas e de projetos que vão debruçar-se sempre, e eu digo sempre e sublinho bem, em públicos que podem ser estes, os vários utentes da Santa Casa, e nós estamos a falar utentes no sentido sénior, no sentido júnior, no sentido infantil, são sempre inclusivos, são sempre incluídos em tudo o que são as nossas contrapartidas, seja por bilhetes, por experiência, e eu já vou explicar um bocadinho isso mais à frente, seja através da inclusão das pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências, sejam as que forem, a inclusão dos mais desfavorecidos, daqueles que, assim, de caras, vamos dizer, passa a expressão, não teriam a possibilidade de acesso àquilo que nós temos para oferecer, e por isso é que
também mais à frente explicarei, a Santa Casa tenta, há aqui quase um princípio que norteia esta atribuição de apoios, que é essencialmente eventos gratuitos e abertos a toda a gente, de maneira a incluir e trazer todos para dentro. Ou de, por exemplo, que é outro projeto que eu gostava muito de vos falar, centrado em jovens, num sentido mais de educação quase, e que são um projeto espetacular que a Santa Casa tem, pioneiro, desde 2013, que são as bolsas de educação, Jogos Santa Casa, e que pretende, no fundo, é dirigida a jovens desportistas, jovens que estão em princípio de carreira desportiva, muitos deles, e que a tentar conciliar a sua carreira académica, os seus estudos, já num sentido até de mestrado, para que um dia mais tarde não se vejam confrontados com aquela dura realidade de não terem feito um curso ou de não terem um plano B quando a carreira desportiva já não é o suficiente. Portanto, no fundo, com esta política de patrocínios, a Santa Casa pretende intervir na sociedade, pretende fazer acontecer iniciativas úteis e com real impacto, porque tem, com a inclusão de todos, sem limitação, e levando, obviamente, que há sempre também este win-win, a notoriedade e a visibilidade da nossa própria instituição, amplificando e reforçando este papel da marca Santa Casa e da marca Jogos Santa Casa, através de dois fatores, essencialmente, dois fatores estratégicos que norteiam a política de patrocínios que todos os anos é aprovada para o ano que corre. Por um lado, a promoção da prática desportiva e de estilos de vida saudáveis, portanto, um apoio evidente ao desporto. Isto é um dos nossos principais eixos estratégicos naquilo que diz respeito à política de patrocínios, o promover o gosto pela prática desportiva como um meio de coesão e de inclusão social, incluindo todos aqueles públicos que nós estamos a falar, e o interno também, colaboradores, mas também percebendo que a prática desportiva leva à formação de caráter, à defesa da saúde, no sentido de são práticas saudáveis, estilos de vida saudáveis, do ambiente, por exemplo. E isto é aquilo que norteia sempre a nossa relação com as várias federações que a Santa Casa, através da marca Jogos Santa Casa, já apoia ao longo de vários anos. Neste momento são 17 as federações apoiadas, com patrocínios, com contratos de patrocínios celebrados e que têm sempre contrapartidas canalizadas para qualquer um daqueles públicos e também para muitas delas para os nossos utentes, sim, e devidamente trabalhadas em articulação com a ação social e também para colaboradores internos, dando sempre, porque incluir é também lembrarmos de todos nós que estamos aqui, que trabalhamos dentro da instituição, não podemos ver a inclusão num sentido não tão focado naquilo que nós sabemos, mas mais abrangente e que inclui tudo, inclui todos, onde nós aqui neste painel também estamos incluídos. E isto é muito determinante, isto faz com que todos os nossos patrocínios sejam vistos com este sentido de responsabilidade social, porque de facto são experiências que estão a ser concedidas a públicos variados e muito bem aproveitados. Nós levamos, só por um exemplo, com a Direção de Infância e Juventude, por exemplo, levamos jovens a cargo da Santa Casa à Ucrânia para assistir a um jogo da Seleção Nacional de Futebol. Isto são experiências, quer dizer, que nem eu tive. E os miúdos ficam, estes nossos jovens contarão isto, se calhar, pela vida. A participação, por exemplo, isto nunca diz respeito ao desporto, dos nossos meninos mais pequeninos, que estão também ao nosso cargo e que hoje em dia, com grandes limitações, mas ainda assim na Taça de Portugal há pouco tempo, que acompanham a entrada dos jogadores em campo. Neste caso, por acaso não me lembro se entraram, mas pelo menos são apanha-bolas. É assim, são experiências, estamos a falar de jogos finais de Taça de Portugal de futebol, quer dizer, é uma experiência imensa. Portanto, há sempre este foco neste patrocínio útil para dentro e há também esta preocupação naquilo que são o patrocínio trabalhado com as federações, de haver sempre uma parte da verba de investimento destinada a projetos de promoção e desenvolvimento
do desporto no feminino, que é um nicho muito pequenino ainda, a paridade no desporto, portanto, tentando estar junto de projetos que nem todas as federações têm, mas que estão a começar agora este caminho e que levam a isto, à paridade, a promoção e o desenvolvimento muito grande, e aqui sentimos que a nossa marca foi pioneira neste grande apoio, na vertente adaptada de cada modalidade. Havia federações que chegaram às nossas mãos, por assim dizer, neste trabalho que se iniciou com elas já há bastante tempo, e que nem sequer havia a modalidade não tinha a vertente adaptada, do desporto adaptado. E isto tem sido um caminho muito interessante. A criação do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, adaptado logo no primeiro ano de patrocínio, não existia, Rita. Portanto, estamos a falar de experiências muito louváveis, que foram muito espicaçadas por aquilo que é a nossa determinação em fazer diferente junto das várias... não somos o que nós queremos nos afirmar como a marca que efetivamente apoia mais o desporto em Portugal, mas não naquele sentido comercial da marca que aparece em todos os anúncios na televisão. Não, mas fazemos diferente. Apoiamos, estão a ser criadas várias seleções femininas de várias modalidades já com a sua modalidade adaptada, que não existia. Enfim, outro exemplo, eu podia estar aqui a tarde toda quase a dar exemplos, mas, por exemplo, foi com o apoio dos Jogos Santa Casa que nós levámos o primeiro judoca para atleta, é cego, a um campeonato, umas Paralimpíadas, penso eu, na altura. E isto, quer dizer, faz toda a diferença. Eles não tinham dinheiro para chegar lá e fomos nós que ajudámos a montar esta possibilidade. E é um bocadinho isto que em termos de desporto, onde nós estamos e o que nós fazemos. E depois há outro lado da inclusão pelo acesso à cultura e às experiências novas culturais. Estamos a falar de um apoio a uma cultura acessível para todos, a melhoria das acessibilidades para as pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, em espaços culturais. Não temos estado a apoiar os principais festivais de verão, mas continuamos nos festivais, em alguns festivais de música mais pequeninos, mais estáticos quase, na modernização e na melhoria da área de mobilidade reduzida. Muitos deles não tinham nem estas condições, nem estas áreas. Foi connosco... É uma imagem de marca da Santa Casa. Eu acho que é mesmo. É verdade. Já é. É verdade. E saber, e sobretudo sentir isto, que havia vários festivais e grandes que não tinham, que não era uma preocupação. E nós incutimos essa preocupação, incutimos essa obrigação, mais do que essa preocupação. Portanto, passou a ser, obviamente que depois a lei também nos veio aqui ajudar, mas enfim, de alguma maneira estamos com eles desde o início. Estamos a falar da inclusão neste acesso à cultura, como eu tinha dito, pelo acesso, o patrocínio a eventos essencialmente gratuitos. Tentamos sempre que é a imagem de marca, que os nossos eventos, os grandes eventos onde nomeadamente somos naming sponsor, que haja aqui quase uma distribuição grande ou que sejam mesmo totalmente gratuitos. E, por exemplo, outro projeto que eu vos queria deixar aqui, que acho que é muito importante e que é um daqueles que trabalhamos com muito carinho anualmente, tem a ver com o Teatro Dona Maria II, e que é um projeto que promove um projeto de acessibilidade, que também não existia, e que promove o acesso de todos os públicos e particularmente aqueles com necessidades especiais. Estamos a falar de públicos com modalidade reduzida, parcialmente condicionada, público surdo ou com dificuldades de audição, cegos ou com limitações de visão, público com deficiências cognitivas, enfim, e temos estado a realizar sessões com interpretação de língua gestual portuguesa, sessões com audiodescrição, foram implementadas condições de acesso físico para públicos que não existiam. Portanto, todo um trabalho de preparação, e muitas das vezes de palcos que já existem, para necessidades que não estavam a ser consideradas. E de facto, isto no sentido da acessibilidade, mas, por exemplo, outro exemplo que eu também posso deixar aqui é o Santa Casa Alfama. O Santa Casa Alfama, para além deste sentido de proximidade e de bairro, e que tem o máximo de fit com o ADN da Santa Casa, leva todos os anos, o ano passado num sentido assim mais confinado, como nós sabemos, utentes nossos, sobretudo séniores, como é óbvio, estamos a falar de um festival de fado, a Alfama, assim como leva também, é obrigatório na contrapartida deste patrocínio,
o desfilar da Marcha Santa Casa, que é uma marcha que nós temos, com os nossos utentes séniores, naquilo que é o programa de um festival de fado. Portanto, isto é espetacular, com os nossos utentes que passam um ano inteiro a ensaiar-se para desfilarem no Santo António. Este ano não conseguiram, mas... Diz, Rita. Não, ia dizer que realmente é fantástico, porque todos nós sabemos que a Santa Casa incentiva verdadeiramente o desporto e o desporto adaptado, mas eu confesso que havia várias coisas que falaste que eu não tinha conhecimento, se calhar porque já estamos tão habituados a ouvir falar. Eu não sabia que nós abrimos várias modalidades olímpicas, mas várias federações, especialidades. Portanto, isto é incrível estarmos na nossa própria casa a conhecer, mas é a dimensão que temos. Mas é muito gratificante, portanto, e para ti deve ser realmente uma felicidade de ver que isso é possível, não é? Claro. E que até o patrocínio não é só a ação social, não é só... como é que o patrocínio influencia tanto uma comunidade? É verdade. E, sobretudo, perceber que estamos a ajudar federações que se calhar... Estamos a ajudar a pensar federações que não tinham ainda pensado nisso. Estamos a ajudar a tornar este mundo melhor, a incluir, a não deixar ninguém para trás. E com um sentido muito grande de responsabilidade social que começa a ser contagiante e contagiando estes nossos parceiros, e havendo também o reverso da medalha, que já são eles também a virem-nos desafiar para aquilo que consideram que são, de facto, eventos e iniciativas de desporto adaptado que merecem ter a chancela Santa Casa e Jogos Santa Casa. Isto para nós é muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Sim, acredito. Maria João, obrigadíssima. Agora, para um marco crucial da Santa Casa, falar um bocadinho com o Nuno. No fundo, como falei há bocadinho, nós aprovámos a nossa política de diversidade e inclusão muito recentemente, e as medidas que estão no primeiro plano de ação são essencialmente medidas para este primeiro ano de ação, de formação, de sensibilização, mas são muito ligadas à área dos recursos humanos. E esta é a área basilar, eu diria, é a área que cria este espírito e esta cultura em cada um de nós. E queria perguntar ao Nuno o que é que prevê para nestas áreas atuar, o que é que prevês em termos de recrutamento, o que é que prevês em termos de formações. Nós estamos agora a trabalhar em conjunto com a área dos recursos humanos. Portanto, eu deixei o Nuno para o fim porque o Nuno é quase um parceiro nosso nesta área. O que é que nós fizemos já a formação em diversidade e inclusão? Estamos a preparar uma formação para o enviesamento inconsciente. Portanto, a área de formação trabalha muito connosco esta matéria, mas eu também queria deixar o Nuno falar um bocadinho deste tema na sua área, que no fundo é o DNA da casa. Portanto, nós preocupamos muito para fora e para dentro às vezes escuramos um bocadinho, é assim em todas as empresas, mas o que é que tu tens previsto e o que é que tu vês que são as áreas cruciais nesta matéria de diversidade e inclusão? Bom, bom dia a todos bom dia, boa tarde a todos os que estão a ouvir. Agradecer à Rita de alguma forma o convite, dar os parabéns à Associação Portuguesa de Ética Empresarial, porque de facto têm sido, direi, os carregadores do piano ao longo destes anos, sobre uma matéria que hoje começa a estar, no nosso genoma, mas que há muito tempo que estava lá adormecido, e portanto dar-vos os parabéns, mandar daqui um beijinho especial à Anabela Ribeiro, que é uma pessoa que eu pelo menos referencio em Portugal como uma das pessoas que mais entende sobre este assunto e que de alguma forma mais tem feito pelo seu desenvolvimento. Olá Maria João, olá Mário, olá Wanda. Nós, de facto, temos um longo caminho. Aliás, basta vermos ao longo do tempo e fazermos um pequeno estudo sobre esta matéria e percebermos que as próprias empresas, direi, o mundo empresarial, abriu os olhos para esta temática há relativamente pouco tempo, e eu tive uma oportunidade de estar também num workshop, ou numa palestra, a convite também da Rita, e na altura lembro-me de ter investigado e saber que desde 63% dos cargos de direção de diversidade e inclusão que surgiram nas empresas vem sensivelmente desde o ano de 2017 e, portanto, direi que estamos a falar de facto de algo que é muito recente e de algo que nós temos que começar a incorporar em todas as práticas. Como o Sr. Provedor teve a oportunidade de o dizer, e eu
confesso que tenho algum gosto por esta matéria há algum tempo. Nós não estamos a falar só em ambiente. Nós hoje temos que começar a mentalizar-nos que falar em sustentabilidade, estamos a falar em questões económicas, estamos a falar em questões sociais, estamos a falar em questões ambientais e, portanto, estamos a falar todo num ecossistema que muitas das vezes se interrelaciona e que interage. A Santa Casa da Misericórdia não deixa de ter os mesmos desafios que qualquer organização, porque do ponto de vista prático, e não tendo sequer só em contexto aquilo que é o atual contexto pandémico, nós há muito tempo vivemos naquilo que nós designamos do ambiente VUCA, de grande volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e portanto isso obriga-nos do ponto de vista prático a ter a capacidade de responder a todos esses desafios. E um dos desafios que nós temos vindo a abraçar também, por exemplo, em Portugal, enquanto, direi, país que sabe receber, são, por exemplo, a inclusão daquilo que hoje são os migrantes na nossa sociedade. E, portanto, nós temos feito na Santa Casa e vamos desenvolver, estamos a desenvolver atualmente, por exemplo, há determinadas áreas de desenvolvimento na Santa Casa que são hoje ocupadas e funções que são hoje ocupadas por muitos migrantes, por pessoas que muitas das vezes e numa fase inicial têm alguma dificuldade naquilo que é inclusivamente as questões ligadas à comunicação, e nós hoje estamos muito atentos a essa matéria, e quando fazemos o onboarding dessas pessoas, queremos hoje em dia ter aulas de português, aulas que tenham a capacidade de formar e desenvolver estas pessoas naquilo que são as suas capacidades linguísticas, sabendo nós que será um fator de inclusão no local de trabalho, mas teríamos a contribuir no âmbito daquilo que é a responsabilidade social da nossa organização, a contribuir também para aquilo que será a sua inclusão dentro da nossa sociedade. Nós hoje temos, confesso-vos, eu acho, e desculpem-me estar aqui a fazer aqui uma imitação, que pode não sair muito bem, mas sinceramente é aquilo que eu acho que a Santa Casa há muito pouco tempo deu aquilo que eu direi, um pequeno salto para a Santa Casa, mas um enorme salto para a sociedade. E eu falo especificamente, confesso, do projeto da Valor T, que é finalmente termos alguém capaz na nossa sociedade de, do ponto de vista prático, olhar para esta situação, constituir-se, direi, como uma empresa recrutadora sobre esta matéria e, de uma forma definitiva e absoluta, ter a capacidade de os incorporar naquilo que é o mundo laboral. E, portanto, eu confesso, sinto-me super orgulhoso de trabalhar numa organização que tem isso como o seu objetivo e, acima de tudo, sinto uma responsabilidade. Mais do que orgulho, sinto responsabilidade, porque direi que a Valor T terá também que trabalhar, ou nós temos que trabalhar com a Valor T, porque nós, Santa Casa, então, também temos que ser aqueles que dão o exemplo, e esse também tem sido um estudo que nós temos feito ao longo do tempo, que é ter a capacidade de reconhecer aquilo que hoje é o nosso meio laboral, quais são as pessoas com deficiência que o incorporam, quais são as suas deficiências, se as suas deficiências lhes permitem autonomia, se não têm autonomia, se do ponto de vista daquilo que hoje são os acessos aos seus locais de trabalho, aquilo que hoje são o seu acesso à saúde, nomeadamente no âmbito da saúde ocupacional, temos a capacidade de ter apoio psicológico para estas pessoas, se necessário for, e portanto isto é importante muito para nós, e é interessante percebermos como é que podemos, através desta relação dentro de uma mesma organização, fazer crescer a sociedade, e portanto isso deixa-me orgulho. Evidentemente que o que a Rita falou não deixa de ser algo muito importante. Nós estamos a falar de uma matéria muito sensível, estamos a falar de uma matéria, direi, que do ponto de vista prático de estar nas organizações é relativamente recente e, portanto, nós temos que começar fundamentalmente por essa questão da formação. Nós temos cada vez mais que capacitar os nossos dirigentes, capacitar cada vez mais os nossos trabalhadores, capacitar cada vez mais a nossa sociedade através de ações de sensibilização e de formação para esta temática da diversidade e da inclusão e, portanto, direi que sim, esse é o primeiro caminho. Sim, temos-lo feito convosco e com todo o gosto. E eu acho que isso é um caminho também muito importante. Terceiro lugar, dizer também que eu acho que a Santa Casa tem, de facto, uma estratégia, direi, bem pensada nesta matéria. Porque o que sentem em muitas organizações é que parece que há um conjunto de pessoas que podem tocar nesta matéria, é verdade, mas eu aqui sinto, e no caso da Rita, sinto que nós temos alguém, de alguma forma, que está connosco e que nos vai ajudando a fazer a cola disto tudo. E, portanto, direi que hoje, e isso é muito importante nas organizações, é algo que eu também acho a par da formação, é de facto a criação de uma estrutura que ajude todas as outras organizações a saberem absorver naquilo que é a sua área de negócio as questões ligadas à sustentabilidade, é também muito importante e eu acho que nesse aspecto a Santa Casa também tem de facto
aqui um exemplo para falar. Estamos neste momento também, do ponto de vista prático, a tentar estudar, e a Rita, aliás, faz parte da UDKI e a planeamento estratégico faz parte desse grupo de trabalho, que é, além daquilo que hoje é a implementação do teletrabalho, direi quase por uma obrigatoriedade que hoje se percebe que pode ser utilizada pelos nossos trabalhadores, mas também, porque não, enquanto uma ferramenta de inclusão para aqueles trabalhadores que, porventura, podem ter, de facto, uma mobilidade muito reduzida e o teletrabalho ser, de facto, o meio da sua realização. E, portanto, Nuno, interromper-te para aproveitar também para falares de uma coisa, é que a Santa Casa não é de agora, que já tem uma série de apoios aos colaboradores, não sei se são 20 e tal tipologias diferentes de apoio aos colaboradores, que também se inserem um pouco nesta matéria, não é? No fundo, também promovem a diversidade e a inclusão. Sim, nós, por exemplo, nós não é de agora. Sim, não é de agora, aliás, há apoios sociais, dentro do âmbito daquilo que é a atividade dos recursos humanos, há uma divisão, direi que de apoio social, que de alguma forma vai tratando dessas situações, vai ajudando famílias que porventura têm crianças, têm filhos, têm pais, não interessa hoje em dia, que de facto têm deficiência e nós ajudamos de alguma forma naquilo que é o regresso à escola e nas dificuldades que muitas vezes do ponto de vista económico isso acontece e de facto os apoios que a Santa Casa dá aos seus trabalhadores, em diversas áreas, também da saúde e tudo mais, mas julgo que não interessa agora aqui especificar muito deles, mas é de facto também um fator de inclusão, é um fator de estar atento àquilo que podem ser de facto fatores de exclusão e tentar compensar aquilo que conseguimos através dos nossos apoios. E direi que, finalizando um bocadinho, tanto disponível para as perguntas, como é óbvio, mas direi que o mais importante também é fazer aquilo que é a incorporação hoje das questões ligadas à diversidade, das questões ligadas à sustentabilidade, naquilo que é o plano estratégico dos recursos humanos. Porquê? Porque esta tem que ser uma prática que tem que ser incorporada. Nós não podemos estar de vez em quando a falar dela, parecer que é bem falar dela, mas nós acima de tudo temos que dar o exemplo. E dar o exemplo é incorporar dentro daquilo que são as nossas estratégias, dentro de cada um daquilo que são os nossos negócios, aquilo que são práticas de sustentabilidade e eu acho que do ponto de vista prático aqui a Santa Casa escolheu, na minha opinião, projetos que mais do que comprovam a coerência, o exemplo que a Santa Casa tem dado a este respeito e pessoalmente eu que estou há relativamente pouco na Santa Casa nestas responsabilidades e na área de gestão dos recursos humanos vou querer dar esse exemplo também e vamos incorporar, será um dos nossos pilares estratégicos, de facto a questão ligada à sustentabilidade, as questões ligadas à diversidade e inclusão, as questões ligadas à erradicação da pobreza e direi que aquilo que é também algo que tem que ser o nosso objetivo, que é o trabalho digno e o acesso ao trabalho digno por todos os trabalhadores. Muito obrigada. Tenho aqui uma pergunta do público que me pede para perguntar à Maria João como é que se consegue, depois entretanto partilhamos aqui o site, para saber como é que funcionam as bolsas de educação para desportistas. Queres, para além da partilha do site, falar? Sim, eu tenho. As bolsas são entregues, isto é uma parceria com o Comitê Olímpico e com o Comitê Paralímpico, os dois comitês principais, e estamos a falar de um regulamento que está no site de qualquer um deles, no sentido de explicar o que é que são as várias. Quem é que é elegível para isto, mas basicamente tem que. Assim, em traços muito genéricos e rápidos, o atleta tem que estar, federado tem que estar na preparação olímpica ou paralímpica ou surdo-olímpica. Muitas vezes pode haver a possibilidade de estar ainda num caminho de esperanças olímpicas ou paralímpicas, ou seja, ainda não é propriamente apurado como atleta olímpico, mas pode ser uma esperança. Mas está lá, é uma questão de verem realmente o regulamento e se perceber como é que as bolsas são concedidas anualmente em parceria com estes dois comitês. Ok, obrigada Maria João. Nada. Eu não sei se até podem ter perguntas entre vocês, que é normal, mas do público penso que também não há mais perguntas. E pronto, o resto já estamos um bocadinho atrasados, mas como foi dada esta tolerância de alguns minutos, eu peço desculpa à organização que tem sido inexcedível esta semana, Ulisses e Cláudia, obrigadíssima por tudo. Quero agradecer a presença dos meus colegas, do Sr. Provedor, que teve também uma intervenção extraordinária. Eu espero que tenham considerado útil esta partilha
e que nos possamos juntar de alguma forma neste esforço coletivo, que é tentarmos conseguir uma sociedade mais igual e mais inclusiva. Do nosso lado, teremos sempre a porta aberta a trabalhar em parceria por boas causas.